O Cruzeiro avançou para a semifinal da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians. Exatamente, a gente vai ter esse puta confronto. Rapaziada, tô animado pra esse jogo. Dois times assim que eu tenho boas expectativas. Na minha visão, na verdade, eu creio que o finalista não, né? Obviamente, mas o campeão sai desse confronto entre Corinthians e Cruzeiro, tá? Corinthians tá com esse cheirinho de azarão, sabe? E tá indo. E o Cruzeiro, gente, é o rei das Copas. Não tem jeito, rapaziada. O Cruzeiro sabe jogar a Copa do Brasil. É assim, é bizarro como os caras jogam diferente. Não tem jeito. Os caras, quando estão bem, obviamente, eles vão longe nessa competição. Isso é bizarro. Junto com o Grêmio, se eu não estiver enganado, é o clube que mais tem títulos da Copa do Brasil. Rapaziada, eu sou o André Alves, sejam bem-vindos ao canal Joga Fácil. No vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre o confronto entre Cruzeiro e Galo, tá? O jogo de volta no Mineirão, e a gente vai começar falando pelo ganhador, né? Pelo time que avançou, Cruzeiro. Bela e baita partida do Cruzeiro, tá? Assim, é um time que soube finalizar de forma bem, com êxito, né? À toa que fez 2 gols assim de forma que disputou bastante a bola. O primeiro gol do Caio Jorge é nesse sentido. O segundo já é bem posicionamento dele novamente, aquele centroavante raiz, centroavante de área, gente. O Caio Jorge é esse tipo de jogador. Sobre o jogo, o Cruzeiro já estava com um placar de certa forma positivo a seu favor, né? Obviamente a gente diz que é um placar aberto, entre aspas, né, por ser um clássico, se tratar de um clássico, só que a verdade é que o Galo, gente, tá vindo de uma série de problemas, demissão de técnico, brigando embaixo da tabela do Brasileirão, mas pelo menos na Copa do Brasil havia eliminado o Flamengo, por aí vai, então assim. E clássico é clássico, então a gente usava isso como parâmetro. Só que a fase e o elenco do Cruzeiro é um contraste muito grande em virtude do Galo, gente. Assim, é discrepante a qualidade e nível técnico dos dois times, tá? O Matheus Pereira, Caio Jorge, Kaique, Fabrício Bruno, Vidalba, Wanderson, cara, é um time titular assim monstruoso que o Cruzeiro tem hoje, e tem um puta técnico na minha visão, que é o Léo Jardim. O Léo Jardim, antes mesmo dele chegar no Cruzeiro, quando estava armando aquelas negociações e tudo mais, eu já falava para alguns colegas que ele é bom técnico, tá? Treinou bons times, e que ele tem um sistema tático inteligente, é um técnico que, apesar de ter uma certa idade, né, não é aqueles técnicos novos que a gente tem, novos entre aspas, são 40, 45 anos, ele é um técnico muito inteligente, que usa muita tecnologia a seu favor. Eu volto a dizer o que eu já falei em vários momentos em vídeos aqui: o futebol é cada vez mais moderno, tá? Ele é um técnico que vai lá de fora, técnico que tem as suas ideologias e que desde o momento em que ele chega no Cruzeiro ele tem conseguido aplicar em vários momentos, até mesmo quando foi eliminado lá na Sul-Americana, que ele vai com o time reserva, se eu não me engano. Enfim, o Cruzeiro ele joga, como eu posso dizer, ele trabalha bastante a bola, faz um marca-pressão, dá um pouco a bola, apesar de trabalhar ela, no momento em que ele dá a bola pro Galo, ele pressiona bastante, faz esse pé de pressiona, o Galo é obrigado a jogar a bola pro goleiro, o goleiro rifar pra frente, comum, né, assim, quando você tem um time que é um pouco mais abaixo, inferior ao outro, isso é muito comum. Só que o Cruzeiro não estava conseguindo encontrar essa última bola, e quando encontrou, fez os gols. É o lance do time incisivo, e quando acha a oportunidade ele consegue fazer. Diferente do Galo, que em alguns momentos teve bola na trave, teve cabeceiras erradas e por aí vai. No Cruzeiro não. O Cruzeiro teve poucas chances claras, diretas, mas as que teve foram os que saiu o gol, né? Um jogo que não teve tanta uma polêmica, eu diria assim, de pênalti ou de mão, de lance faltoso demais. Teve um ou outro, se eu não me engano, ali com o Hulk, disputa de bola com o Matheus Pereira, mas sim, é pouco, nada comparado ao que teve com o Corinthians e Atlético Paranaense, tá? Eu não fiz vídeo, pessoal, meio tarde, acabou o jogo, até complicado, inclusive tá tendo agora o jogo do Botafogo e Vasco, eu não vou conseguir fazer vídeo sobre ele também. Esses jogos estão acabando um pouco mais tarde, tem ficado complicado pra mim. E fazer 2 vídeos por noite também é um pouco mais difícil também, então espero que vocês entendam. Então o Cruzeiro com um placar de 2-0, gente, é tranquilo, não precisa administrar. Você distribui bastante a bola, era o que eu pensava que ia ser o jogo.
O Cruzeiro vem muito ativo no primeiro tempo e ele sofre com um problema de no segundo tempo ele sempre perder rendimento e decair e tudo mais. Não foi o jogo de hoje. O Cruzeiro conseguiu fazer esse perde e pressiona bastante. O Cruzeiro também é muito faltoso, tá? É um dos times do Brasileirão que causa muito falta. Um meio de campo muito que cava muito essas faltas, que puxa muito o Galo tentando sair em alguns contra-ataques. Muitas vezes o Cruzeiro ia lá e fazia falta e tudo mais. Alguns jogadores, eu não vou ter agora o nome dos jogadores que ficaram pendurados pro jogo do Corinthians, mas eu acho que o Caio Jorge e o Matheus Pereira estão pendurados. Então, assim, coisas pro Cruzeiro ficar atento, dependendo da chave do sorteio de quem vai jogar dentro ou fora, é uma forma do Léo Jardim observar. Às vezes, se for definir dentro de casa e ficar sem o Matheus Pereira ou o Caio Jorge, pode ser que seja um problema, pode ser que seja hora de poupar esses jogadores no jogo, caso esse primeiro jogo seja na casa do Corinthians. Então, o Cruzeiro ele consegue fazer essa administração, apesar de correr bastante, para pressionar o Galo. E o Galo tem até uma certa, como eu posso dizer, posse de bola ali entre os 15 e 18 do primeiro tempo e até os 20 e 16 do segundo tempo. Aos 16 do segundo tempo já estava 4-0 no agregado. Mas era um Galo que estava distribuindo bastante essa bola. Depois que o Cruzeiro baixa também as linhas, tem esse ponto. O Cruzeiro cai essas linhas e, obviamente, por ter uma zaga e uma lateral excelente, o que joga Fabrício Bruno e Vidalba é incrível. Esses caras jogam muita bola, gente. O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, tá? Se ele é titular ou não na seleção brasileira, aí é outro ponto, aí é um ponto de seleção brasileira e não cabe aqui eu falar nesse vídeo. Mas no Cruzeiro e no Campeonato Brasileiro, ele briga lá no topo da zaga, tá? Ele é um excelente zagueiro. Ele é rápido, ele é marrento em cima disso, de certa forma, mas ele é muito rápido mesmo. Óbvio, em alguns certos parâmetros, quando ele pega um jovem ou outro, né, aí complica de certa forma, mas ainda assim ele consegue manter essa constância alta e boa. No último jogo ele fez gol, gente, assim, então é um zagueiro monstruoso, na minha visão. E o Vidalba, que baita a partida do Vidalba também, definindo todos ali junto com o Fabrício Bruno. O Wanderson também fez uma excelente partida. Matheus Pereira, o quanto ele consegue distribuir, cadenciar o jogo do Cruzeiro é absurdo. E a gente tem que falar do 9 monstruoso, que não tem jeito. Caio Jorge joga bola demais. O Caio Jorge precisa ser convocado para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo do ano que vem. Sei que teve um problema lá na Bolívia, agora que ele sofreu com a lesão. Eu não entendi ao certo a lesão qual foi também. Eu sei que ele tem uma lesão e o Ancelotti decide não usá-lo, obviamente. E aí ele volta aqui pro Brasil, até para passar por exames médicos, e o que tudo indica era que ele nem ia conseguir jogar contra o Galo. E ele atua ali ele atua uns 70, 75 minutos, se eu não me engano, tá, gente? Ele atua por muita parte. Então todo mundo meio que ficou sem entender na hora que viu ele jogando ali, tá? Eu fiquei bem surpreso, inclusive, comentei até com alguns amigos. Sobre o Matheus Pereira, ele também sofreu um edema, o dele foi um pouquinho mais delicado. Ele teve um edema, e aí edema em torno de uns 4, 5 dias para resolver. Assim, médicos que viram esse vídeo podem me corrigir, mas já ouvi muita gente falando que edema é algo assim, é um problema que você vai resolvendo com descanso, desgaste físico, coisa que o Cruzeiro tinha muito, estava tendo muito em seus jogadores. E aí o Matheus Pereira volta, consegue voltar a tempo do jogo contra o Galo. E assim, 2 grandes reforços para essa partida que fizeram muita diferença no primeiro jogo, fizeram ainda mais nesse, né? Assim, Caio Jorge já anotou 2 gols, gente, tem que ter muita qualidade técnica para anotar 2 gols dentro do seu rival. E assim, num clássico e numa Copa do Brasil, é um peso totalmente diferente. Então o Caio Jorge joga muita bola e tá merecendo toda essa... O cara é artilheiro, toda essa visão que ele tá tendo, né? O cara é artilheiro do time na Copa do Brasil e artilheiro do time no Brasileirão. Que fase monstruosa o Caio Jorge vem vivendo. Sobre o Galo, gente, não tem muito o que falar. O Galo é isso aí. O Galo é um time que tá brigando lá embaixo. O São Paulo acabou de chegar. Chegou com a janela de transferência fechada. Se for contratar, vai poder contratar jogadores que estão sem contrato. Se eu não me engano, tem até o final dessa semana para poder fazer isso. Se eu não estiver enganado, é o final do mês, eu não tenho certeza. Mas assim, os jogadores estão sem contrato, tem um motivo para estarem sem contrato, isso é óbvio. E vai ter que resolver, vai ter que jogar com esses caras aí. E se vier uma peça ou outra, tipo, deve ser um ou 2 jogadores no máximo. O que pro Galo, nesse momento, dificilmente resolveria todos os problemas do time. Então é técnica mesmo. O São Paulo vai ter que trabalhar muito até domingo para enfrentar o Santos, inclusive,
dentro da Arena MRV. Santos que só tem um jogo contra o Galo na Arena MRV, e assim, a vitória do Galo, inclusive, se não me engano, de 2-0 foi 3-0 em cima do Santos em 2023. Então pega esse embate difícil de um rival, de um time que está lá embaixo também, que é o Santos, está brigando também, que está tendo mais pausa. É bom ressaltar, o Santos teve uma pausa maior que o Galo, porque termina a data FIFA, o Galo joga hoje e o Santos não. Então o Santos vai ter mais de 10 dias para descanso e treinamento, coordenação tática e preparamento para enfrentar o Galo fora de casa. E o Santos, inclusive, que está lá em cima nas estatísticas de ganhar pontos fora de casa. Então, assim, é um confronto para o Galo, muito trabalho que o São Paulo vai ter para ele poder analisar essa partida. A ver como vai ser. Destaque da partida, Caio Jorge e Hulk. Hulk, assim, é o único que prestou com 100% de certeza, o único jogador assim que conseguiu distribuir, que conseguiu tentar chances, correr. Gente, o Hulk correr com o tamanho dele, com a intensidade que ele tem, é um bagulho absurdo, cara. Aquele cara corre demais, o vigor que ele tem. Esse cara tem um preparamento físico monstruoso, cara. Eu admiro muito o Hulk, como ele joga, cara. Ele é um jogador muito bom na minha visão. Ele é extra classe, gente. O Hulk é um baita de um jogador. Infelizmente tá com um time, hoje em dia, ele já tem um tempo no Galo, já passou por elencos muito bom no Galo, mas hoje em dia não tá com um time que ajuda tanto ele. Ali no máximo, Scarpa, que distribuiu um pouco também, é o camisa 10 do time, ajudou de certa forma, mas muito lento em alguns momentos. Coediá também devagar demais, atrapalhando. Gabriel Menino, em vários momentos perdendo a bola. Quem mais? O Arana. Ressaltar só uma coisa, que o Arana é expulso no finalzinho do segundo tempo, e justo, obviamente, ele sai brutando. Em alguns momentos, alguns jogadores do Cruzeiro também se passam, mas é aquilo, divisão perdida dentro de campo, você tá jogando na sua casa, você fica tendencioso a fazer essas coisas, e o juiz tá aceitando, então por que não? O problema é que o Galo tava perdendo, e aí os caras também entregou pra nada. O Arana vai, tromba, mete a mão no jogador do Cruzeiro, e aí dá o que dá. Então, assim, a partida do Arana, ela é muito de raça, vamos botar assim. Porque qualidade técnica, o Arana ele já não vem entregando há muito tempo. Então, se eu fosse destacar alguns jogadores, seriam esses, e o Arana apenas por raça mesmo. Pessoal, esse foi a minha análise, um pouco do que eu achei, gostei demais dessa partida. Gente, que jogo legal. Apesar do Galo não ter feito gols, ele conseguiu tentar, o Galo foi até o final, sabe? Eu tive essa sensação de que o Galo estava até o último momento tentando de fato o Hulk, gente. O tempo todo cobrando. O Hulk incorpora demais esse capitão do Galo, cara. Eu fico de cara, esse cara é monstruoso. E como eu falei, Caio Jorge, Matheus Pereira jogam muito, e Caio Jorge é seleção, é o nosso 9 junto ali com o João Pedro. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!